No capítulo 13, o escritor aos Hebreus nos apresenta alguns princípios práticos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, de forma que nós sejamos pessoas melhores na convivência com o próximo, no nosso relacionamento com Deus, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que praticando esses conselhos, eu e você seremos pessoas melhores. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like abençoa muito o canal, é uma forma de você anunciar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. E lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido a me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 está escrito: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Em outras palavras, o conselho que o escritor aos Hebreus nos dá aqui é que nós devemos conservar um coração misericordioso. Seja constante o amor, que o amor seja uma prática constante do coração de vocês. Sejam hospitaleiros, ou seja, tenham prazer em receber pessoas em suas casas ou visitar pessoas. Praticando, ele diz que alguns hospedaram até anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, os prisioneiros, para orar, para interceder pela vida deles, como se estivessem com eles. E também daqueles que estão sendo maltratados. Devemos conservar um coração misericordioso, principalmente nos nossos dias em que as pessoas estão tão cheias de si mesmas, em que as pessoas olham cada vez mais para si mesmas. Precisamos ter um coração misericordioso, como foi o coração do nosso Senhor Jesus. Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Honre o casamento e a prática do casamento. Eu já vi muitas pessoas desvalorizarem o casamento, no sentido de praticar o casamento. Muitas pessoas encorajando líderes, encorajando outros jovens a não casar, porque casamento não presta, porque casamento é uma prisão, porque o casamento é uma desvantagem, enfim, falando muito mal do casamento. E quando eu li esse texto de Hebreus, então eu percebi que havia alguma coisa errada. Isso eu ainda era bastante jovem na fé, porque o Senhor Deus, ele nos exorta, a palavra de Deus nos exorta a honrar o casamento, a honrar tanto o seu cônjuge, você casado, tanto deve honrar o seu cônjuge, como devemos estimular o casamento, claro, entre um homem e uma mulher, que é sim a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz: deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher. A relação, a união entre um homem e uma mulher é a união, o casamento que honra e glorifica a Deus. Então devemos honrar o casamento e a prática do casamento. Há também igrejas que os seus sacerdotes não podem casar, não podem constituir família, o que é também um ensino contrário ao ensino das Escrituras. Ou seja, o casamento ele deve ser honrado, como está escrito aqui, por todos. O leito conjugal conservado puro, ou seja, o casado, a casada deve honrar o seu leito, o seu marido, sua esposa, com fidelidade. Devemos honrar nossos cônjuges com fidelidade, sem adultério, sem traição, sem mentira, sem trapaça, mas sempre falando a verdade, porque somos uma só carne, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros, pessoas que vivem em libertinagem, pessoas que se juntam, convivem juntas, tendo relações sexuais, mas sem serem casados diante de Deus e diante dos homens. Essas pessoas estão praticando a imoralidade. E os adúlteros são aqueles que, casados, têm relações sexuais extraconjugais, ou aqueles que solteiros têm relações com pessoas casadas, são os adúlteros. Esses também o Senhor Deus julgará. Versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, precisamos ter um cuidado constante com o amor ao dinheiro.
Podemos trabalhar, podemos nos esforçar, o Senhor Deus deseja abençoar a obra das nossas mãos, mas não podemos amar ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Já disse o apóstolo Paulo a Timóteo, devemos contentar-nos com o que temos, ter satisfação, isto é, alegria naquilo que o Senhor tem nos dado, porque, como está escrito, o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Seja na abundância ou na escassez, o Senhor Deus tem cuidado de nós. Versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Você não está sozinho, você não está sozinha. E muitas vezes nós somos tentados a achar que as pessoas que estão sobre a nossa vida, como por exemplo, o nosso gerente, o nosso supervisor no trabalho, por exemplo, estão com as nossas vidas sob seu controle, mas isso não é um fato. A sua vida está no controle do Senhor Jesus. O Senhor é o seu ajudador, o Senhor é o seu dono. Você pode dizer isso com confiança e dizer também, a quem temerei, que me podem fazer os homens. Eu meditava muito nesse versículo quando eu ainda trabalhava para outras pessoas, né? Hoje eu vivo integralmente aqui no canal e no jesuseabiblia.com, mas quando eu trabalhava para outras pessoas, eu tive vários superiores que normalmente, né, muitas vezes são tão arrogantes, tão soberbos, se acham tão melhor do que aqueles que estão sob sua liderança. E eu orava exatamente esse versículo quando eles agiam dessa forma. Eu dizia, o Senhor é o meu ajudador, não tenho por que ter medo dessas pessoas, não tenho por que ter medo desse meu chefe, porque a minha vida não está nas mãos dele. Dizia eu, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Então tenha isso em mente, você não está só, o seu superior não é seu dono, ninguém o é. O seu dono é o Senhor Jesus, que entregou a vida dele na cruz para resgatar a sua vida. Versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Seu líder espiritual deve lhe inspirar. A exortação do escritor aos Hebreus aqui no versículo 7 de lembrem-se dos seus líderes, são aqueles líderes que nos inspiram a viver uma vida parecida com a vida do Senhor Jesus. Ele diz, observem bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Muitos líderes cristãos não inspiram ninguém. Muitos líderes cristãos vivem uma vida, falam sobre algo, né? Discursam muito bem, mas o estilo de vida deles é completamente contrário ao ensino do Senhor Jesus. Esse não devemos imitar. Esses são como os fariseus. O Senhor Jesus diz, façam o que eles fazem, mas não imitem a sua conduta. Já aqui não. Os líderes que devem nos inspirar são aqueles que ensinam e praticam aquilo que ensinam. Esse devemos imitar. Nossos líderes devem nos inspirar todos os dias. Então, você e eu devemos estar debaixo da liderança de alguém que nos inspire, de alguém que nos encoraje a continuar servindo ao Senhor Jesus sempre, cada vez melhor. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, o Senhor não muda. Há quem diga que o Senhor Jesus não opera mais milagres hoje, como operou no passado, porque isso estava apenas para o dia, né, os dias em que ele esteve como homem e também para a afirmação da igreja através dos apóstolos. Eu não creio dessa forma. Para mim é exatamente como está escrito aqui, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e que o Espírito Santo está conosco, o Senhor Jesus está conosco todos os dias, como ele prometeu. A ausência de evidências nos nossos dias da forma tão intensa como era nos dias dos apóstolos, eu acredito que se refere muito ao contexto da igreja, à vida da igreja e, por fim, à nossa responsabilidade. Nós queremos que Deus faça coisas nas nossas vidas que Ele fez na vida dos apóstolos quando nós não estamos vivendo e imitando o estilo de vida deles. Nós não podemos exigir isso do Senhor Deus, porque se não imitamos o padrão que Ele estabeleceu, como podemos cobrar dele essas coisas? E com relação ao contexto, há muitas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo experimentando a manifestação da graça do Senhor Deus. Eu me refiro aqui, por exemplo, aos meus irmãos perseguidos. A igreja perseguida, a evidência de atuação sobrenatural do Espírito Santo é sem precedentes, coisas extraordinárias acontecendo. Quando você lê a história deles, parece que você está lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o que é isso?
eles imitam o estilo de vida do Senhor Jesus e dos apóstolos, Deus atua em suas vidas. Se eu e você quisermos essa presença de Deus na nossa vida, precisamos imitar o estilo de vida que o Senhor Jesus exige de nós. Versículo 9, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Dedique-se a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o seu foco, o seu objetivo, conhecê-la dia após dia, alimentar-se dela, buscá-la, amá-la, ensiná-la, compartilhar ela com outras pessoas. Esse deve ser o seu objetivo. Cuidado com ensinos estranhos. Você só vai identificar se um ensino é estranho se você conhecer a palavra do Senhor Jesus. Quanto mais conhecê-la, mais seguro você vai estar da sua fé e da verdade. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.